Olá, seja muito bem-vindo à aula 1 do curso digital O Segredo das Opções Binárias, Identificando Tendências. Dos erros mais comuns entre traders iniciantes e até com certa experiência é abrir posições contra a tendência. Daí a importância de sabermos identificar a tendência em um gráfico. Há 3 tendências basicamente: tendência de alta, tendência de baixa e movimento de lateralidade ou derivação. Vamos ver cada uma delas isoladamente. Na tendência de alta, nós temos a formação de fundos e topos ascendentes, como mostram a figura ao lado. Ao reconhecer fundos e topos ascendentes em um gráfico, o ativo estará em tendência de alta. Tendência de baixa, caracterizada por topos e fundos descendentes, como mostra a figura ao lado. Ao reconhecer a formação de topos e fundos descendentes, o gráfico estará em uma tendência de baixa. Aqui, retratando em inglês, o movimento de alta, também conhecido como bullish, do inglês bull touro, a força compradora, o movimento lateral ou neutro e o movimento de queda, também do inglês chamado de bearish, do inglês urso. E movimento de lateralidade ou derivação, do inglês range. A derivação ou movimento de lateralidade do mercado é quando ocorre um equilíbrio da pressão compradora e vendedora. Neste caso, o mercado fica com pouca volatilidade e passa a andar de lado, indicando que há uma estabilidade do preço. Como mostra a figura ao lado, podemos ver claramente quando o mercado está andando de lado ou está derivando. Preste muita atenção. Cuidado, pois nesses momentos é muito arriscado operar, pois há pouca variação dos preços, principalmente para operações no intraday em traders curtos. Qual a importância de saber identificar tendências de alta, baixa ou derivação do mercado? Aqui se esconde um segredo simples, mas que ainda é um dos maiores erros dos traders em opções binárias: não abrir posições contra tendência. Então, este é um ponto muito importante para que você possa evitar ir contra a tendência e perder o seu trading. Identificando topos e fundos. Como é a forma pela qual podemos identificar topos e fundos? Topos e fundos são pontos extremos no gráfico de um determinado ativo. Normalmente estão localizados nos picos e vales de um gráfico. Vejamos a figura ao lado, exemplificando um topo. O topo é o ponto mais alto de um movimento de alta, antecedendo o movimento de queda. No topo, o preço parou de subir e irá começar a cair, como vemos na figura ao lado. O topo é sempre a região de resistência mais importante do gráfico. Normalmente, os topos em um gráfico são formados por 2 candles que estão alinhados, como veremos mais à frente do curso, quando estivermos praticando a estratégia no gráfico. Então, na figura, podemos notar momentos de picos de alta, em que forma-se resistência. Já o fundo é o ponto mais baixo de um movimento de baixa, antecedendo um movimento de alta. É a área onde o preço parou de cair e começará a subir. Então notem na figura ao lado a formação dos fundos, também caracterizado por 2 candles alinhados. Geralmente um candle de queda, vermelho, e um outro candle verde de alta, alinhados, formam um fundo e
o que também é conhecido como região de suporte no gráfico, como veremos mais à frente. A correta identificação de topos e fundos é essencial para se conseguir prever pontos de reversão de tendências e assim abrir posições precisas para ter ganhos seguros em seus trades. Em aulas mais adiantadas no curso, iremos visualizar com um pouco mais de detalhes as formações de topos e fundos e aprender a tirar proveito desses momentos para ganhar trades com bastante segurança e precisão. Exemplo de topos e fundos no gráfico. Neste gráfico podemos notar um movimento claro de alta e o momento em que se forma um topo caracterizado pela formação de dois candles, sendo um candle de alta verde e um candle de queda vermelho. Ao formar este alinhamento entre esses dois candles, temos também a formação de uma resistência, indicando que possivelmente haverá mudança de tendência, e é o que realmente acontece. Neste outro exemplo, temos mais uma vez a formação de um topo caracterizado pelo alinhamento de dois candles, sempre um verde e um vermelho alinhados, formando um topo e uma zona de resistência. Na figura abaixo, também podemos notar a formação de fundo, ou seja, dois candles alinhados, agora um vermelho e um outro verde, um candle de queda e um candle de alta, indicando que haverá uma possível mudança de tendência e um movimento de alta, também chamado de bullish. Neste outro exemplo, mais uma vez a formação de uma zona de suporte caracterizado pelo alinhamento de dois candles, um candle de queda vermelho e um candle de alta verde, indicando uma possível mudança no movimento de queda para o movimento de alta. Neste gráfico, podemos então entender a formação de topos e fundos e, com isso, tirar proveitos para abrir posições em momentos em que topos e fundos são detectados. Iremos praticar este exercício nas aulas adiantadas deste curso.